Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Simone e hoje eu vou trazer para vocês um T0 para que vocês tenham ideia, né, de como mobiliar, né, um apartamento tão pequeno, um T0 de 35 metros quadrados aproximadamente, e para que vocês vejam que é sim possível viver bem e confortavelmente mesmo quando não se tem muitos recursos. É esse o objetivo de trazer esse vídeo aqui para vocês. Esse apartamento, ele fica em Foz do Arelho. Foz do Arelho fica bem pertinho de Caldas da Rainha e é uma vila, mas ela, assim, é uma vila bem charmosa e bem pertinho do mar, né? Na verdade, fica no mar, né? Fica na praia. Nessa vila, não tem praticamente nada em termos de comércio, assim, tem pouquíssimas coisas, algumas lojinhas só, algumas pastelarias, restaurantes, mas é uma região mais de turismo mesmo. O valor desse apartamento foi negociado em 250 euros. Então, como eu disse, é um T0. Inicialmente ele era assim, dá uma olhada aí. E eu vou mostrar para vocês a transformação que a gente fez, porque eu sempre tenho um olhar muito otimista para os imóveis, principalmente quando se trata de locação, porque é uma coisa mais temporária. Então, o que eu faço? Eu vejo onde ele está. Então, para mim, um imóvel é muito mais importante na questão de localização do que como ele está. Mas quando ele está relativamente simples, não é problema para a gente, porque a gente vai realmente trabalhar na decoração, vai trabalhar nos móveis e realmente a gente pode transformar esse imóvel que no início a gente não dava nada por um local bem confortável de se viver. Uma particularidade desse apartamento é que a gente optou em não colocar nem lavadora de louça e nem lavadora de roupas. Por quê? Porque a pessoa vai viver sozinha. Então, não se sentiu necessidade para isso, existe lavanderia aqui por perto, então vimos que para roupas daria tranquilamente para se adaptar com o uso da lavanderia, porque pode acumular um pouquinho mais, as lavanderias aqui em Portugal funcionam lindamente, a roupa inclusive fica super cheirosinha e tudo, então pela demanda, como não se ia utilizar muito, poderia sim ser colocado, mas optamos em não colocar. E lavadora de louça também só se aplica e só é interessante quando realmente tem mais de 2 ou 3 pessoas no imóvel. Fora isso, não vale a pena, porque a lavadora de louça, até por uma questão econômica, financeira e de água, não necessariamente nessa ordem, é interessante você juntar muita coisa para você poder ligar. Ao invés de ficar colocando de pouquinho, e como a pessoa vai morar sozinha, não justifica ter um equipamento que gaste muita água e muita energia para pouca louça, tá? Outros eletrodomésticos, como micro-ondas e forno, também foram dispensados, mas pode ser colocado a qualquer momento, se a pessoa julgar necessário. Inclusive, aqui, no Brasil também deve ter, mas aqui, por exemplo, na minha casa eu tenho um forno micro-ondas, que ele é forno micro-ondas e forno normal, né? Forno convencional, que também pode ser utilizado para realmente otimizar espaço. Então, a renda desse apartamento foi negociada em 250 euros, foi dada 2 meses de caução e mais 1 mês de renda, que é o mês atual, o mês inicial do contrato. Então, para que vocês entendam um pouquinho também do modo de vida dessa pessoa. É uma pessoa, então, que vive sozinha, é um homem que vive sozinho, então eu tive que concentrar realmente a questão da decoração numa coisa mais masculina, porque senão a gente acaba se empolgando e colocando coisas mais femininas do que seria pra gente. Eu trabalho muito nessa linha, eu coloco coisas que eu gostaria de ter na minha casa, então eu tive que prestar um pouco mais de atenção e ver com um lado mais masculino, para não ficar uma coisa muito florida. Então, trabalhei essa questão da decoração mais voltada para a questão masculina. O valor, 250 euros, dentro de um salário médio que ele tem aqui de 1.000, 1.200 euros. Ele trabalha na construção civil, então tem aproximadamente aí esse salário mensal, então ele vive super bem aqui em Portugal. Em geral, as pessoas nos contratam para fazer esse tipo de trabalho. Ele é faseado, que é o quê? Primeiro, a parte de locação à distância. Em geral, a distância é muito engraçado, porque geralmente a gente mostra
alguns imóveis e as pessoas até assustam, falam, nossa, mas será que vai ficar bom? Porque não consegue realizar realmente aquele espaço. Mas, graças a Deus, eu tenho tido muita sorte com os meus clientes e eles confiam muito em mim. Então, quando a gente escolhe, mesmo que seja alguma coisa que no início a gente não vai dar nada, no final fica muito bom. Então, começa com essa fase. Eu tenho uma equipe que trabalha, então muita gente envolvida realmente que trabalha comigo. Então, essa é a primeira fase, a primeira parte, onde se encontra o imóvel, né? Dentro das especificações, dentro das características iniciais do cliente. Depois vai para a parte de mobília, que aí é um segundo serviço, e depois a parte de decoração, e aí se a pessoa quiser, de repente, não, eu quero chegar, já quero uma compra inicial de mantimentos feita para poder já chegar e já ter essa noção, porque as pessoas chegam, e assim, eu falo por experiência própria, porque a primeira vez que eu fui no mercado aqui em Portugal, eu fiquei perdidaça, e olha que mesma língua, tudo direitinho, mas assim, a gente fica assim perdido porque as coisas são diferentes. Então, tem essa fase também. Então, nesse caso especificamente, a gente fez tudo, desde a locação até a mobília, decoração, compra, enfim, deixamos tudo de acordo com o que o cliente queria e dentro das especificações dele, ou seja, do perfil do cliente. A gente tenta buscar o que ele gosta, qual tipo de decoração que realmente vai ficar mais a cara do cliente, para que ele não se sinta realmente fora do seu próprio ambiente, né? Então, vocês vão ver alguns detalhes, né, alguns pormenores aqui nesse apartamento que vão dar ideia do que a pessoa gosta e como que ele realmente ficou. Então, muito obrigada pela presença de vocês e fiquem aí com um tour nesse apartamento, nesse T0 aí de 35 metros quadrados aqui em Foz do Arelho, em Portugal. Bom, gente, então aqui é a casa de banho. Aqui já tinha esse móvel, que eu achei super legal, inclusive de manter. Só concentrei mesmo na decoração e na organização do espaço. Colocamos então aqui um cesto para roupa suja. É um banheiro bem simplesinho, tá, gente? Só que bem organizado. Aqui tem a cortininha, né? E a parte do vaso. Aqui nesse espaço do quarto, então, o que a gente fez? Colocou uma cortina, poderia ter colocado um biombo, poderia ter feito uma parede de gesso, mas como a gente queria economizar, então a gente usou a cortina mesmo, que fez o efeito de dividir realmente o ambiente. Aquele móvel já estava aqui no local e a mesa de cabeceira também. Para criar esse efeito mais confortável de quarto, o que a gente fez? Colocou uma roupa de cama bem interessante, o tapete e um quadro. Aqui, gente, é o ambiente que eu mais gosto. Por quê? Porque a gente não tinha perspectiva nenhuma de ter sala num espaço tão pequeno. Então, eu foquei numa decoração mais masculina, mas poderia viver um casal aqui tranquilamente. Então, o que a gente fez? Ali, uma caixinha com uma manta, né? Para os dias mais friozinhos, né? Os livros ali embaixo, ali um porta-retrato que ainda não foi colocado ali a sua devida foto, mas em breve vai. Esse equipamento, gente, é um aquecedor, mas ele também pode ser usado como um ventilador, tá? Então, tá aqui. E esse daqui, esse sofá, na verdade, ele é um sofá-cama. Até bem confortável. Aqui é um espaço para café. Então, a gente sempre busca saber quais as preferências do cliente. Nesse caso, o dono dessa casa, ele gosta muito de café, gosta muito de vinho também. Então, esse móvel aqui foi adquirido no IKEA, com esse espaço aqui para vinho, e tem bastante espaço aqui para armazenar, inclusive essas caixas embaixo ajudam na organização, já que a gente não tem muito espaço, né? Aqui tem a geladeira já estava aqui nesse apartamento, aquecedor, o exaustor e a placa. Não tem forno e também não tem micro-ondas, mas é possível colocar sem maiores problemas, tá? Então, aqui, o que a gente fez? Aqui também não tem armário,
só tem essas prateleiras e esse espaço aqui embaixo. Então, o que que eu fiz? Comprei essas caixas organizadoras e deixei uma para cada coisa, para ficar bem organizado. Então, aqui a gente tem os produtos de limpeza, depois os mantimentos, né? Como ele mora sozinho, cozinha pouco, então dá pra gente organizar tudo num espaço menor. Aqui, então, a gente colocou os talheres. Foi importante também escolher as coisas certas, porque, por exemplo, o talher, para não ficar jogado, a gente optou em comprar um que tivesse já essa caixinha pra gente poder deixar organizado. E as panelas. Aqui embaixo, esse saco é para guardar saco mesmo, as sacolas de mercado. Ali fica água, caixa, né, da cafeteira que a gente deixou guardado ali para se eventual tiver uma troca, alguma coisa. Então, a gente mantém ela guardadinha ali. Aqui, gente, é o lado de fora do apartamento. Vocês veem que é um apartamento bem simples, né? Aqui é a parte de fora do prédio, precisa de uma pintura e tudo, mas aí é coisa do imóvel mesmo, né? A gente não tem como mexer. Então, aqui é a entrada, né? E aqui, logo atrás do sofá, é um espaço, é um corredor de acesso, mas que, na verdade, a gente pode pegar essa mesinha que ele optou em deixar aqui fora para refeições e colocar ali, sem problema nenhum, que cabe perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, com a mesinha pro lado de dentro, a cortina que faz a divisão entre a sala e o quarto. E aqui o ambiente que eu mais gostei de decorar. E essa aqui é a vista que tem da janela do apartamento.